Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real, um programa feito para você, mulher do dia a dia, que quer crescer e se desenvolver em Cristo. Não sai daí, o Mulher Real começa agora! O sonho de ser mãe está presente na vida de quase todas as mulheres, muitas vezes desde sempre. Mas a maternidade é tão desafiadora que só quem vive consegue mensurar. No programa de hoje vamos falar sobre mães que vivenciaram várias etapas na vida até chegarem à maternidade e com toda essa mudança precisam de auxílio nesse momento. Um livro que nos ajude a entender essa fase da vida e vivê-la de forma mais leve e prazerosa é um presente de Deus para nós. E ele inspirou a pastora Vanessa Capuchin a escrever e dessa forma auxiliar as mães na criação e desenvolvimento dos seus filhos. Amiga, pastora, pedagoga, Vanessa. E aí Deus vai, né? Acrescentando mãe, né? Tantos desafios que a gente tem. Mas eu gostaria já que você começasse falando sobre esse processo, desse presente que eu também estou recebendo de uma forma maravilhosa esse livro. Conta aí. Foi um processo bem interessante, porque foi uma conversa e de repente falaram, mas eu queria te dar um desafio de escrever um e-book. Olha. Isso entrou no meu coração. Falei, tá, mas eu sou mãe de 3 filhos. Sim. Esposa, professora e Sim. tudo ao mesmo tempo. Mas eu aceitei o desafio. Sentei e só coloquei aquilo que estava no meu coração. Olha. 2 dias eu escrevi assim o conteúdo básico e depois fui completando e tudo e rápido nasceu. Fiquei muito feliz, porque o mais desafiador não é a escrita. Porque eu gosto de escrever desde sempre, desde criança eu amava redação, minhas notas em português eram boas. O desafio não é esse, o desafio maior é justamente você parar o que você tem feito no seu dia a dia com mãe de gêmeos, mais uma recém-nascida não, que já está maiorzinha, né? Mais uma neném, esposa, conseguir agregar todo mundo ao mesmo tempo, todas as atividades, ainda fazer um livro, escrever um livro. Foi desafiador, Vanessa. Eu vi que foi realmente a graça de Deus e eu entendo que tem um propósito. Com certeza. E, Vanessa, você falando isso, fui passando até um filme, sabe? Que 3, né? E o meu a Clara ainda tá para chegar, né? E aí 2 já é tanta movimentação. Mas é interessante o que você falou, porque chegou o tempo certo, a hora certa disso daí. Porque foi tão suave, a forma até que foi, né? Às vezes a gente que coloca tanto empecilho para chegar num certo ponto ou fazer algo, mas assim foi como é um presente de Deus para nós mães, mas também até para a sua vida um florescer. Né? Não é verdade? É muito verdade, porque o desafio que você e eu, que a gente tem muita semelhança na nossa vida, de parar tudo, dedicar 100% à casa, mas justamente isso, entender o momento em que a gente consegue voltar aos poucos ao ministério. Eu ouço muitas mães falando assim, o meu primeiro ministério é a família. Perfeito. Mas se eu uso o primeiro ministério, significa que tem algo que vem depois. Se eu falar o meu único ministério, tudo bem, eu vou dedicar 100% à minha casa. Mas eu entendo isso, eu tenho um chamado em Deus. Deus tem me dado ferramentas preciosas que eu não posso deixar guardado, eu não posso deixar parado. Eu não quero que no dia final o Senhor me cobre, olha, eu te capacitei para tantas coisas. Então, esse florescer foi justamente isso, entender esse tempo, entender que hoje eu consigo, no momento que as crianças dormiram, eu consigo parar, pegar o computador, escrever, produzir materiais, produzir ferramentas que vão poder auxiliar tantas mães, porque hoje o que mais eu tenho contato com as mães é no Instagram. Inclusive, se quiserem me seguir, @Vanessa Capuchin, eu não sei qual câmera eu olho. @Vanessa Capuchin, você pode me seguir aí, porque eu tenho conversado com muitas mães, muitas, que me procuram e
tanta dificuldade que as mães têm, às vezes não conseguem, tem mães que conseguem pegar e estudar, eu fiz uma faculdade, Sim. então tem mães que têm um certo conhecimento, tem mães que não conseguem dedicar tanto assim. É verdade. E elas me procuram e eu comecei a ver tanta coisa que as mães têm dúvidas, têm dificuldades. Eu falei, por que eu não posso ajudar então? É verdade. E uma das maneiras de auxiliar é com um livro. E a leitura está muito tranquila, é um livro que não é pesado, então as mães vão ter facilidade de ler e eu acredito que vão se identificar na leitura. Com certeza. E a gente precisa tirar esse peso de cima de nós, né? Com relação a tudo que a gente vivencia, uma troca de informação, igual você tem mesmo falado, essas conversas, essa interação na rede social. Hoje o livro, eu creio que Deus assim está só iniciando mais etapas que virão. Sim, tem algumas coisas que eu ainda não posso falar, quem sabe no próximo programa. Sim, vamos deixar já fechado. Mas eu já tenho algo que está assim, ainda no papel, mas não eu estou escrevendo outros livros também, mas tem uma outra ferramenta, outros projetos que eu já estou estruturando e eu creio que vai vir muita coisa boa por aí. Mas, Vanessa, sabe o que é tão bom ver? É quando a gente também permite Deus fazer algo na nossa vida. Sim. Porque a gente sabe que a maternidade não é fácil, é uma entrega, uma renúncia, é para nós, pelo menos o nosso testemunho, é algo que a gente sonhou muito, né? Então, mesmo assim, a gente cansa, a gente desgasta, tem dia que a gente está querendo ficar simplesmente no sofá, tem dia que a gente chora. Tudo, né? Passamos pelas mesmas coisas, né? Mas também entender um propósito e um chamado também que Deus tem para a nossa vida, né? Que dentro desse outro contexto, Deus tem coisas novas para fazer. Sim, é verdade. Eu vejo que tem mães que querem se limitar, sim, exclusivo à maternidade, perfeito. Mas como você disse, se eu entendo que Deus tem algo para fazer, se eu entendo que tem um chamado além e que Deus está usando exatamente o que eu estou me dedicando, que é a maternidade, por que não? E eu realmente vi a mão de Deus fazendo tudo, sabe? Até a questão das redes sociais, porque eu fiquei um tempo sem Instagram. Fiquei um bom tempo, não sei se foram 2 anos. Quando eu engravidei, que eu vi que era gêmeos e tal, eu falei, Léo, é algo que eu sonhei tanto, eu quero compartilhar, eu quero... Isso. Aí eu voltei com o Instagram. Só que eu voltei focada na maternidade. E eu fui vendo realmente o propósito de Deus, e Deus guiando e trilhando todas as coisas. Então foi como você disse, leve, foi leve, não foi algo que... Não tem sido algo que tem me pesado, que tem tirado o meu tempo com os meus filhos, não. Isso mesmo. E aí também, se a gente for analisar até a questão do seu estudo também, né? Sim. Ter feito a faculdade, né? De ter se formado nessa área, no tempo certo também, né? Sim. Antes, na faculdade, pedagogia, né, que eu fiz, então, vendo tudo do desenvolvimento infantil, do universo infantil, e eu, mesmo que se vierem os filhos, eu dou conta. Não ia dar. Não ia dar de terminar a faculdade. Não, é o tempo certo mesmo. Formei, concluí no final de 2016, 2017 foi formatura, 2018 estava grávida. Então, foi assim, tudo perfeito, no tempo perfeito de Deus. E hoje trazer uma bagagem, a gente sabe que tem muitas coisas ainda para a gente vivenciar, mas esse período, esse início, essas descobertas, esse desenvolvimento é muito marcante para nós mães, para os pais, né, no geral, e para as crianças. Às vezes se passa como se fosse algo só muito assim, normal, deixa. E não é dessa forma. Exatamente. Não é? E, inclusive, isso eu falo no livro, não vou falar aqui, deixa para quem quiser ler. Isso aí, não vamos deixar só avançar. Mas é importante a gente ter esse olhar atento para a criança. Muitas vezes a gente fica limitado só às condições básicas de uma troca de fralda, se está bem alimentado, se está dormindo bem. Mas o desenvolvimento infantil, ele é muito rico, além, muito rico. E a gente precisa, sim, ter esse olhar atento para a criança, observar o que a criança tem desenvolvido, não tem. E isso não é só para as mães que estão dentro de casa. Porque tem muitas mães que podem estar assistindo a gente falando, mas que privilégio, você está em casa, eu trabalho fora, eu não posso. Mas o olhar atento dos pais também é dessa mãe, desse pai que estão fora de casa. Sim, com certeza. Mas os períodos que estão com a criança,
Eu entendo que aí vai ser um tempo menor, então vai querer dedicar muito ao carinho, ao aconchego, mas prestar atenção naquilo que a criança tem desenvolvido ou não tem desenvolvido. Sim, verdade. E isso vai trazer uma leveza, Sim. porque eu tive acesso, estou sendo privilegiada a esse livro. Né? E está assim, maravilhoso, né? E quando já puder, né, já está as pessoas compartilhando também, Sim. eu creio que elas vão entender a intensidade e a leveza, como que Deus te usou para trazer uma direção, né? Sim. Vanessa, Sim. esse tema do livro é muito profundo. Conta pra gente como que isso foi gerado. Eu sei que é algo vivido, né? Sim. Mas isso traz um leque para nós mães, para os pais, até para quem ainda quer, né? E ser mãe ainda não é. Mas conta aí. Então, eu comecei a observar o desenvolvimento da Bela e do Benício. Sim. E observar o desenvolvimento de outras crianças. E nisso eu vejo muitas mães falando assim, mas o meu filho não tem tais habilidades, cada Sim. criança tem o seu tempo, né? Mas, até eu coloco no livro alguns mitos. Sim, existem alguns ótimo. mitos que a gente fica preso a eles por causa da nossa herança, né? Familiar, tudo aquilo que a gente foi criado, ouviu, as pessoas que nos ajudam, mais velhas, que nos ajudam na criação dos filhos, e falam tanta coisa que a gente acaba acreditando. É verdade. Só que cada criança ela tem o seu tempo dentro daquilo que nós chamamos do marco do desenvolvimento. Isso. Então, quando eu comecei a escrever o livro, inclusive o nome do livro, quem me ajudou foi a pessoa que fez a correção para mim, que é a Cris, esposa do Braulio. Olha. Eu tinha colocado um outro tema, ela falou, te dá uma sugestão. Eu amei, falei, não, é esse mesmo. Que bom. Cada criança tem seu tempo, uma análise ao desenvolvimento infantil. Então, é importante a gente entender isso, que as crianças elas têm realmente o tempo delas, mas, por exemplo, a gente tem que entender que a criança, se até um determinado momento, uma determinada idade, ela não desenvolver certas habilidades, é necessário procurar, então, profissionais para entender o que está acontecendo. Com certeza. E o que eu mais quis escrever esse livro, porque eu vejo muitas mães que elas ficam nessa, cada criança tem seu tempo, ele vai desenvolver ainda. E aí vai passando o tempo, quando passou muito que a criança não desenvolveu, se precisar de uma intervenção, não é que é tardio, mas se fosse antecipado, seria mais fácil. Isso aí. Como na fala, no desenvolvimento motor, são os dois que eu mais abordo no livro, que eu vejo a maior dificuldade das mães nessas áreas. Então, a criança, por exemplo, chega aos 2 anos. Se a criança ela ainda não fala uma frase com 3 palavras, mesmo que errada, mamãe foi amanhã. Mamãe foi amanhã. A bola minha, sua. Eles às vezes não conseguem. Benício, outro dia que estava falando, né? Me empresta o celular de você? Então eles falam, eles estão muito no meu. É minha celular. Eles estão falando errado, mas estão falando uma frase com pelo menos 3 palavras. Se a criança de 2 anos, fez 2 anos, né? Não fala uma frase de 3 palavras, é necessário avaliar. Isso aí. Avalia junto com a fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, né? Não tem nada, então o que pode ser feito? Se não tem nenhum problema da fala, o que pode ser feito? Os pais que não estão tendo uma boa interação com a criança, não estão falando muito, a criança está muito em frente à televisão, ou a criança ela precisa de ter convívio com mais pessoas. Então tem uma série de situações para ser analisadas. Isso aí. Agora, o que a gente não pode é se esconder atrás dessa frase. Cada criança tem seu tempo e ele vai desenvolver. E aí, nisso, alguns pais estão tendo um diagnóstico de crianças atípicas, né? Hoje o nome é esse, criança atípica, que é o autismo mais comum hoje, mais falado. E aí, agora precisa da intervenção, mas a criança com 5, 6, 7 anos, se fosse antes, de repente com 6, 7 anos a criança já estaria muito mais desenvolvida, porque teria todo um acompanhamento médico. Então é por isso que eu fiquei muito preocupada em ver toda uma situação, falei, eu creio que vai ajudar.
creio Com que esse certeza. livro pode ajudar muitas mães a abrir os olhos para o desenvolvimento infantil. E, gente, você que está nos assistindo, deixa eu falar algo para vocês. O lançamento foi ontem, tá? Vai aparecer uma imagem aí do livro para você aí já identificar que está maravilhoso e isso vai acarretar muitas bênçãos sobre a sua vida, Amém. uma visão ampliada daquilo que realmente nós, pais, mães, nós precisamos acordar, né? Mas, Vanessa, fala pra gente aí como é que a gente vai adquirir, né? Porque eu acredito aí, ó, que muita gente vai ser abençoada. Sim. Antes, só para não esquecer, como já mostrou o livro. Sim, sim. A capa, quem fez, eu tenho que agradecer, que é a Luana Ferreira Dias. Oh, gente, ficou Que tão lindo. gracinha. Ficou lindo. Ela faz as minhas artes, então, Luana, muito obrigada. E os desenhos, porque o livro ele tem alguns desenhos, Sim. tanto da capa. Quem fez foi o Fabrício Rodrigues. Fabrício, também lindo. muito obrigada pelo carinho. Eu só mandei algumas partes e ele captou a ideia Olha. e fez ali todo Deus envia as o pessoas desenho. certas. É. E a diagramação, o Júnior Amaro também. Eu só falei, Júnior, eu queria que fosse um livro leve, colorido, mais leve, que as pessoas para lerem É verdade, tivesse ótimo. aquela sensação assim, nossa, que gostosa a leitura. E ele fez uma diagramação muito linda. Ficou Então, mesmo. muito obrigada à Cris, que fez a correção do português para mim. Muito obrigada, então, a todos esses que estiveram envolvidos. E o livro ele pode ser adquirido, como ele é só digital, Sim. ele pode ser adquirido através do meu Instagram, @VanessaCapochim, só ir no perfil e tem o link dele lá. Sim, ótimo. E também é a página Sementes de Fé. Sim. A página que a gente tem, eu e meu esposo junto, Isso. sementesdefé.com. Através dessa página também é a página de compra do livro. Ótimo. E, Vanessa, aquele que vai estar, assim, adquirindo esse conteúdo também, como eu já tive esse privilégio, né? Me antecipado. Mas, assim, trouxe muita leveza para a minha visão daquilo que a gente vivencia todos os dias, né? E eu vejo que isso vai fazer com que muitas mães, pais, ficam mais atentos. Não para que o filho seja um super adotado ou um super homem ou super mulher, não é isso. Mas participar de todo um processo. Que ele, se ele tiver alguma certa dificuldade, ele vai vencer. Sim. Às vezes a gente pode, criar tanta barreira, não é verdade? Porque assim, não, isso não, meu filho não pode ter isso. Ah, não, isso não pode entrar dentro da minha casa. Sim. Mas às vezes isso daqui vai se tornar tão pequeno, né? E isso que eu senti muito no livro. Sim. Não é verdade? Eu vejo realmente isso, alguns pais que têm esse medo do diagnóstico. Sim. E aí eles privam a criança de ir para uma consulta. Isso. E no livro eu trago justamente isso para os pais, eles terem esse olhar atento e não ter esse medo do diagnóstico, porque pode ser que não tenha nenhum diagnóstico. É que não tem o diagnóstico, né? Sim. E não vai ter nenhuma atipicidade. Sim. E aí o pai vai voltar para casa com a criança só tendo entendimento. O que eu preciso mudar, então, no dia da criança, no dia a dia da criança? Isso mesmo. É a questão de entrar coisas em casa. Por exemplo, a Ana Laura, ela deu a alergia à proteína do leite de vaca. Eu queria? Não. Claro que não. Aí quem está privada sou eu de comer as coisas. Aí, ó, faz parte. Faz parte, emagreci 5 quilos. Glória a Deus. Amém, irmã. Tudo também tem um propósito. Deus transforma toda maldição em bênção. Pronto, vamos olhar para esse ângulo. Então, era algo que eu queria? Não. Não eu desejei isso, eu orei a Deus para que ela tivesse uma alergia? Não. Mas aconteceu. Agora eu vou privar dela ter que fazer exames e... Não, pelo contrário. Não, isso vai passar, isso vai passar. Vai passar. Né? E se torna, às vezes, uma forma de fugir da situação. Sim, é verdade. Eu poderia... A fórmula é cara que ela teria que tomar, mas eu poderia falar, eu vou gastar meus R$200 em cada latinha de fórmula para ela. Só que eu fiz, não, eu vou dedicar tudo que eu posso hoje para que ela continue mamando no peito. Então, nós podemos sim, mesmo que às vezes seja de certa forma um sacrifício para a gente, mas nós podemos fazer coisas que vão acarretar lá na frente na criança. Isso demonstra muito amor, né, Vanessa? E o amor não é só o abraçar,
ou brincar, mas essa preocupação, uma preocupação saudável de fazer com que o seu filho também venha pular etapas, viver um novo tempo, né? E a gente vivenciou também muitos processos também, né? A gente até comentou, a gente conversou, até com relação mesmo, essa questão da pandemia, a falta do convívio social. Aí a fala do Theo ficou um pouco atrasada, nós fomos uma profissional, a profissional analisou tudo, falou, não, precisa de uma escolinha. Entrou na escolinha, tá aí, gente, pegando fogo, tá indo, as coisas estão acontecendo, mas nós tivemos que passar por essa etapa, né, pra gente ficar atento ao que está acontecendo. E eu vejo que isso, até o livro me trouxe até mais força, porque eu falei assim, nossa, eu tô no caminho certinho. Que bom, que bom. Não é? Eu lembro quando você contou, eu ainda não tinha te falado do livro. Não! Aí eu fiquei, gente, olha que interessante, porque ela percebeu e ela fez o que eu falo no livro, ela procurou um profissional. Eu achei isso tremendo. Falei, que bom que existem mães que estão atentas ao desenvolvimento do filho. E, inclusive, no livro, eu coloco, porque eu fiz até uma enquete no Instagram, perguntando se as pessoas conheciam o que eram os marcos do desenvolvimento. Sim. 50% não conhecia, não sabe o que é. Então, o que eu fiz? Eu não criei a tabela, porque esse marco de desenvolvimento não é o que eu criei, é algo científico, mas eu compilei, eu juntei algumas tabelas e criei a minha como se fosse, né? Sim. E está no livro. Até os 5 anos de idade. Olha, então, todos que comprarem um livro não precisam mais ficar procurando. Olha que beleza. E outra enquete que eu fiz é, como você aprende a respeito do desenvolvimento? Muitos colocaram assim, com outras mães. Aí. É ótimo? Só que nem tudo que você aplica para o seu filho, de repente eu vou conseguir aplicar para o meu. Então, quando a gente tem algo que é científico, no caso, essa tabela do marco do desenvolvimento, então os pais podem acessar no livro, não precisam mais ficar procurando sem saber onde encontrar, de repente, e vai ter ali todo as etapas que a criança precisa desenvolver em cada período de vida, até os 5 anos de idade. Isso é bom que amplia ao ponto que nós temos que ir, até onde que nós temos que fazer, né? Não fica lá naquela situação, vai levando. Os dias corridos, a maternidade, como a gente falou no início, não é algo simples, não é fácil, mas também traz uma direção assim, e até aí. E aí? Tem uns que vai até um certo ponto, muda um pouquinho, mas existe esse marco. Sim. Né? E ele precisa ser analisado. Se a criança não está dentro do marco no período específico, é claro que não precisa ser radical. Isso. Fez 3 meses e ainda não sustenta o pescoço. 3 meses e 1 dia, 2 dias, 3 dias, desespera. Não é assim. Isso, não é? Calma, né? Não é assim. Vou correndo para o médico. Não é assim. Mas, por exemplo, se até 1 ano de idade a criança ainda só se arrasta, tem uma questão motora, precisa ser observado. Se a criança com 1 ano, ela não está engatinhando e preparando para andar, tem alguma questão motora. Então, o marco ele vai trazer isso, vai trazer esses alertas que a gente tem que ter com o desenvolvimento infantil. Isso é uma bagagem que para nós mães, ainda iniciando, né, esses processos, né, traz para a gente muita paz, viu, Vanessa? Foi realmente assim, que Deus venha te conduzir a ter mais e vai nos mostrando e vai compartilhando, né? Amém. E assim, a gente continuar vivenciando, assim, essas etapas, mas assim, até com equilíbrio em Deus, né? Com equilíbrio, com leveza, porque a gente também não pode, minha mãe falava muito de criar viseira. Criar viseira, eu estou estudando isso e eu não saio daqui. Porque no desenvolvimento hoje existem várias linhas. Sim. Tem a linha, por exemplo, que eu gosto, que é da autonomia da criança. Mas tem linhas que são contrárias à autonomia. Isso. Então, eu não posso só pegar a autonomia da criança e colocar como padrão, né? E pronto, eu tenho que seguir, arrisca tudo que está ali. Não. Então, tem que ter essa leveza, esse direcionamento de Deus, essa leveza também. Se a gente coloca muito peso na maternidade, no final, a gente, ao invés de estar feliz com a criança, com o brincar com a criança no dia a dia, a gente está com um peso, porque, não, eu tenho que cumprir todas as regras que estão ali. Isso. Não é assim. Não é assim. E não tem como fazer isso com criança, né? Não tem como. Não tem jeito. Igual a tal da rotina.
Eu sou muito a favor da rotina. Em qual aspecto? Os meus 3 filhos, eles vão acordar, vão tomar o café, depois do café, normalmente é só depois, que a gente tira o pijama, escova os dentes, arruma o cabelinho deles, almoça. Depois do almoço, a gente vai brincar, aí a gente tem horário para tomar banho, para jantar, ok, e dormir. Mas eu não fico ali controlando o tempo inteiro. Sim. Por quê? Então meu filho almoça meio-dia. Mas eu tenho um dia que vai almoçar meio-dia e meia, vai ter dia que vai almoçar 11h30, tem dia que vai almoçar 1h da tarde. Cada criança vai ter a sua caminhada, sim, mas também a gente vai direcionando. Sim. Mas, Vanessa, eu gostaria de agradecer. Passa tão rápido, né? Mas então aí eu sei que é um presente de Deus para as nossas vidas. Muito obrigada mesmo, muito viu? obrigada pela oportunidade de estar aqui. Amo muito você, também, Maria, Theo, Fernanda. Chegamos ao fim de mais um Mulher Real. Que bênção poder receber pessoas tão especiais para discutir assuntos tão edificantes. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Nos siga no Instagram, interaja conosco e até o próximo Mulher Real.